professores! Hoje eu vim te dar 5 dicas preciosas para organizar os cadernos. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública de Minas Gerais. Estou no Se Liga na Educação há mais de 5 anos aqui no YouTube e antes de te dar essas dicas, eu vou te convidar a vir estudar comigo a BNCC, aprimorar a sua prática pedagógica com planos de aula passo a passo, sequência didática, oficina de leitura e grupo exclusivo para você tirar suas dúvidas comigo. Bom, vamos então aos cadernos. Eu mesma sou do time de professoras que diz que o importante não é o que está no caderno, o importante é o que fica aqui, é o que a criança aprende. No entanto, é importante ter organização, é importante ter o caderno como uma fonte de consulta para a criança, para que ela possa recorrer a esse material que ela está confeccionando. É importante ensinar a organização e o caderno também é uma vitrine do seu trabalho. Afinal de contas, os pais, tirando essa época de ensino remoto, os pais não estão dentro da sua sala assistindo ao seu trabalho. Então, você, através do caderno, mostra a sua organização, mostra, também o seu trabalho. As pessoas pegam o seu caderno e vão saber como você trabalha. Bom, a primeira coisa é relativa ao conteúdo do caderno. É importante ensinar para a criança a colocar data nas atividades, data todos os dias, data no início, no cabeçalho ali da página. Destacar os títulos, porque isso ajuda na hora dela estudar, na hora dela localizar um assunto. Numerar as questões e indicar as respostas quando nós estamos falando de atividades. Então, a numeração pode ser colorida ou pode ser destacada, né? Respeitar margens, é importante ensinar a criança a começar na margem, escrever até o final da linha, preencher a página inteira, não ficar saltando página, tá? Isso tudo é importante, essa é a primeira dica. Por que, Ludmila? Mas isso é tão óbvio? Sim, isso é óbvio para nós, que já temos autonomia para nos organizar. Mas para a criança isso precisa ser ensinado, né? Tem habilidade na BNCC dizendo isso, que a leitura e a escrita são feitas da esquerda para a direita, de cima para baixo. E aí a gente vai ensinar a criança a preencher toda a página, a usar a linha inteira, onde começar e onde terminar, datar para que isso fique realmente organizado. Às vezes o caderno está lindo, mas você não localiza nada que precisa nele. A letra tá bonita, a ilustração tá bonita, mas você não consegue localizar as coisas. Isso não é um caderno organizado. Então, ensinar a datar, destacar títulos, numerar atividades, isso tudo é importante. Segunda dica: ter caderno separado para lição de casa. Quando você tem um caderno de deveres, ou caderno de tarefas, ou caderno de lição de casa, fica mais fácil para você, professor, corrigir essa tarefa, porque você pode recolher esse caderno enquanto eles estão fazendo outras atividades, e fica mais fácil para os pais localizarem as tarefas a serem feitas. Afinal de contas, eles têm obrigação? Sim, mas eles também estão cansados e têm suas jornadas de trabalho. Então, se você facilita isso para eles, é bom para todo mundo, né? Às vezes os pais dizem: ai, desculpa, meu filho não fez o dever porque o dever estava no caderno de ciências e eu não vi, eu procurei no de geografia, procurei no de matemática. Então, quando você concentra todas as tarefas para casa em um só caderno, é mais fácil para você corrigir e para os pais localizarem. Tudo que é para ser feito em casa está nesse caderno. Ah, Ludmila, mas eu gosto de dar dever do livro didático, porque o meu livro didático é muito rico de exercício. Tudo bem. Você vai colocar no caderno de deveres ou uma fichinha que você imprimiu, ou a criança vai anotar para casa, colocar a data e colocar página tal do livro de ciências. Aí o aluno vai fazer no livro, mas a concentração ali de tudo que é para fazer está no caderno de deveres, ok? Então, essa é a segunda dica de organização que vai facilitar para você e para os pais também. Ou para os alunos, se eles já forem maiores e já tiverem autonomia de fazer a tarefa sozinhos. Número 3. Separar anotações de exercícios na hora de estudar. Olha, às
vezes, a gente faz anotações dos conceitos e das conclusões. E nós damos também muitos exercícios para a criança fixar, para a criança memorizar, né? Para corrigir ali os equívocos, porque no exercício ela erra, a gente corrige, dá um feedback, e aí ela vai corrigindo isso. E quando a criança vai estudar ou consultar, estou fazendo um dever, esqueci essa regrinha aqui da língua portuguesa. Ela fica ali, ó, perdida no caderno procurando. Então, se você separa exercício de anotação, a sua criança vai ter mais facilidade de localizar os conceitos que você passou. Uma sugestão que eu gosto muito de dar aqui no canal é que você faça um caderno de descobertas, né? Lá no curso de BNCC, a gente divide as etapas de cada habilidade, do trabalho de cada habilidade. A gente tem um momento da sistematização, né? Você tem a vivência, você tem as suas percepções e você precisa sistematizar o que você aprendeu. Nesse momento, é interessante você ir lá para o caderno de descobertas e escrever com a criança em produção de texto coletiva ou que ela mesma elabore as conclusões que vocês tiraram daquelas atividades. E aí vai incluir as regras de português, as fórmulas de matemática. Então, quando ela tiver que consultar alguma coisa, ela sabe aonde ir, ela sabe onde localizar, principalmente se você ensiná-la a destacar os títulos, ok? Então, separar exercícios, assim você pode encher de exercício o caderno, que não vai atrapalhar a criança localizar os conceitos quando ela precisar de consulta para fazer as tarefas de casa ou para estudar para uma avaliação. Número 4. Para exercícios de matemática, o caderno quadriculado é melhor do que o pautado. A gente pede caderno pautado para tudo, não é verdade? Mas existem cadernos quadriculados. E aí, qual que é o que eu indico para você? Tem o caderno quadriculado que é meio centímetro quadrinho e tem um que é 1 centímetro quadrinho. Então, é um quadrinho de um bom tamanho. Esse caderno quadriculado, ele é perfeito para você fazer matemática com as crianças. Por quê, Ludmila? Mas eu vou usar ele o tempo todo para tudo. Vai usar ele para tudo. Quando a criança, o quadrinho de 1 centímetro, ele cabe um número. Ele é um tamanho bom para você escrever. Para você resolver operações, a criança vai ter a localização certinha da unidade, da dezena, da centena. Esse alinhamento das operações fica perfeito no caderno quadriculado. O desenho geométrico no caderno quadriculado fica perfeito. As frações no caderno quadriculado, as porcentagens no caderno quadriculado, tudo fica perfeito para desenhar e para escrever. Então, você trabalhando com caderno quadriculado, você facilita muito a organização do conteúdo de matemática, tá? Então, é outra sugestão. Caderno de matemática é melhor quadriculado do que pautado. Quadrinhos de 1 centímetro, de meio centímetro fica ruim para representar, vai ficar com a letra muito pequenininha. Dar visto em cada atividade, professora. Aqui a gente falou muito de como que o aluno vai preencher o próprio caderno, né? Como que você vai separar e como que o aluno vai preencher. Mas dar visto nas atividades é muito importante. É muito importante porque você marca no caderno a sua percepção, você dá uma sinalização para os pais, para o seu supervisor, que você está atento à atividade que o seu aluno faz, vai te ajudar a observar, né, os alunos, as dificuldades, o que eles conseguiram ou não para você ajudar, porque afinal de contas o nosso papel é esse, e você vai organizar, vai dar essa organização para o caderno. Então, tarefa concluída, visto da professora. Eu não corrijo atividade no caderno, tá? Não corrijo. Porque quando eu corrijo no caderno, a criança não aprende o que ela não aprendeu. O caderno não aprende. Então, eu dou visto no caderno. Eu já explico para os pais lá na reunião, gente. Visto é que eu vi que o seu filho fez. E depois eu vou lá pro quadro e vou ensinar. Vou ensinar a corrigir aquilo ali. E é ele que tem que corrigir, tá bom? Com o primeiro ano a gente dá uma assistência, não é tão fácil assim. A gente ainda está ensinando, mas eu já começo assim.
tá? Então, mas o visto no caderno demonstra que você viu a conclusão da tarefa. Tarefa passada, tarefa concluída, tem que ter visto. E tem uma sexta dica, porque eu lembrei depois, tá bom? Geografia, história e ciências são cadernos que gastam pouco. E aqui eu vou falar do de recados também. Geografia, história e ciências são cadernos que gastam pouco, tá? Às vezes a gente pede um caderno para cada um e no final você devolve meio caderno com metade das folhas ali. Isso é desperdício e desperdício é falta de organização. Então, eu trabalho com os meus alunos assim. Geografia, História e Ciências, um caderno só basta e isso favorece o trabalho interdisciplinar. Então, sempre que eu for trabalhar, eu coloco o título e esse caderno fica dividido, eu acho mais interessante. E outra coisa interessante é você ter o caderno de recados separados. Esse a gente pede um caderno menor, algumas escolas têm agenda própria e nesses cadernos a gente vai colar os bilhetinhos dos eventos, das reuniões. Eu gosto de colocar também, porque acaba que o caderno de recados, ele é um caderno meio chato, porque ele só dá notícia ruim e obrigação. Então eu gosto também de fazer no caderno de recados um livro de selos. Depois eu ensino para vocês, vou deixar um card aqui do livro de selos, que é um livro de incentivos, onde você incentiva a criança de uma maneira que não gera competição entre as crianças e nem exposição da criança. Então, vou deixar aqui a sugestão para você. Aqui então, as nossas 5 dicas foram 6, mas eu espero que te ajude a organizar esses cadernos, porque caderno organizado é sinal de bom trabalho feito na sala de aula, é bom para o aluno não perder a motivação durante o ano, porque à medida que o caderno vai ficando feio, ele vai ficando com preguiça de usar. Então, é bom para o aluno construir material de consulta e para desenvolver a autonomia da criança na organização. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima. Me segue lá no Instagram que lá tem conteúdo diferente.